Bom dia! Começa agora Amanhã Mulher, o programa de todas nós, mulheres, hoje especial sobre saúde. Durante essa semana, estamos exibindo pequenos trechos das mulheres participantes do evento de lançamento da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, da Secretaria de Políticas para a Mulher, realizado na cidade de Campinas. Hoje vamos ouvir agora a senhora Sônia Maria Teixeira, da Associação Assistencial à Liberdade. Que deveria ser ao contrário, mas nós temos ainda a dificuldade de colocar as nossas dores por medo de sermos criticadas, de sermos julgadas, e falta um sorriso no rosto. Se ela não chegar com um belo de um soco no olho, vai ser difícil a gente saber que ela passou por esse processo de violência. E outra coisa, se você não tem uma queixa, você não pode ter uma ação. Então, nós mulheres precisamos aprender a gritar as nossas dores e pedir socorro, seja da maneira que for. Porque, inclusive, a história de que em briga de homem e mulher não se mete a colher é muito mentira. A gente tem que ouvir as vozes, socorrer e fazer desse grito uma necessidade de socorro. Então, eu, Sônia, particularmente, eu tenho essa dificuldade, mas eu entendo perfeitamente o modo como uma mulher deva se manifestar através das suas lesões emocionais e físicas. Eu defendo que a educação é o principal caminho para que a gente possa desconstruir toda essa história de racismo e quebrar paradigmas. Estar nesse evento hoje, que é a abertura do 21 Dias de Ativismo, promovido pela Secretaria do Estado da Mulher, através da secretária Valéria Bolsonaro, é de extrema importância. Haja visto tudo que nós ouvimos lá dentro de ações que já são praticadas e que, claro, cabe a nós, mulheres, nos unirmos, criarmos força e nos juntarmos para que todas essas ações realmente surtam os seus efeitos, para que nós saímos desse papel de submissão, de vulnerabilidade, para que a gente pare de sofrer qualquer tipo de violência, principalmente a violência física, porque o feminicídio é uma triste realidade e vem disseminando a nossa classe. E eu só digo o seguinte: nós temos o poder, precisamos fazer uso dele. Lembrando que se você quiser ouvir a fala da Sônia e das demais participantes do evento, é só ir lá no canal do YouTube do Governo de São Paulo e conferir tudo na íntegra. Agora a gente vai falar sobre saúde e hoje sobre o câncer de próstata, para que todas as mulheres tenham informações suficientes e possam aconselhar e acompanhar seus companheiros nas consultas médicas. Olá, eu sou André Sassi, oncologista clínico do Grupo Sonho, e vim aqui falar para as mulheres sobre câncer de próstata. Um dos cânceres mais comuns nos homens, então nos pais, nos maridos, nos avós, nos companheiros de vida. Um dos cânceres que mais mata também homens no mundo e no Brasil. Isso em grande parte por conta do preconceito e da falta de cuidado que os homens têm com a sua própria vida. Muitas vezes os homens cuidam da família, cuidam dos seus filhos, cuidam das suas esposas, mas não se cuidam. E não entendem que se cuidar é preservar esse amor familiar e esse convívio familiar. Então, a partir dos 45 anos, todo homem deveria ter um urologista de estimação, um urologista para chamar de seu, como a mulher tem um ginecologista desde a adolescência. O homem precisa ir no urologista para entender a respeito da próstata, dos seus órgãos reprodutores, seus órgãos internos, próstata, bexiga, rins, mas ele precisa fazer um acompanhamento regular. E aí definir qual é o momento de iniciar o rastreamento do câncer de próstata, que é a detecção precoce do câncer de próstata. Alguns homens precisam começar aos 45 anos. Os homens de raça negra, os homens que têm algum histórico familiar positivo para câncer de próstata. Outros homens que não têm nenhum fator de risco devem começar a fazer os exames a partir dos 50 anos. O toque retal e o PSA são os exames de rastreamento mais frequentes, que, se alterados, podem levar à necessidade de se fazer uma biópsia para confirmar ou descartar o diagnóstico de câncer de próstata. E é fundamental que a mulher esteja ao lado. Por quê?
Porque é a mulher que leva o homem ao médico. Às vezes é a mulher que marca os exames. É a filha, a esposa, que ligam e marcam a consulta para o seu pai, para o seu marido, com o médico, com o urologista. E é muito importante falar em prevenção do câncer de próstata, que é um assunto muito pouco falado nos dias de hoje. E é possível sim se prevenir ou diminuir o risco do câncer de próstata. Porque o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença é o envelhecimento, e isso a gente não consegue mudar. O envelhecimento faz parte da vida. Mas para diminuir o risco do câncer surgir ao longo desse envelhecimento, existem algumas estratégias de vida saudável. O primeiro deles é evitar o sedentarismo. Então, atividade física regular e intensa é importante para diminuir o risco do câncer. O segundo é alimentação saudável. Então, uma alimentação mais rica em vegetais, uma alimentação baseada em plantas, com o mínimo de quantidade de proteínas de base animal necessária por dia. Talvez uma consulta com uma nutricionista seja importante, mas o recado fundamental é até 2 refeições baseadas em carne por semana. Esse é o recomendável para diminuir o risco de câncer de próstata. Além disso, evitar fumar. O tabagismo é extremamente prejudicial para outras doenças, mas também para o câncer de próstata. E o álcool. O álcool está relacionado a câncer de próstata e até com as formas mais letais do câncer de próstata. E a gente sabe que nenhuma quantidade de álcool é considerada segura quando a gente fala em diminuir o risco do câncer de próstata. O uso do álcool em qualquer quantidade está associado ao aumento do risco de câncer, inclusive das formas mais letais do câncer de próstata. Então, uma abstinência seria importante, mas ao menos o uso de uma quantidade de álcool mínima para se manter uma vida saudável, feliz também, associada à vida social e normal. Então, fundamental estar de mãos dadas, deixar de lado o preconceito, imaginar que você é corajoso e homem quando faz os exames, quando se cuida e quando se preocupa com todos os que amam, todos que estão ao seu redor. Mesmo em situações em que o diagnóstico é feito não precocemente, que aí a gente consegue curar 95% dos casos, mesmo em casos avançados, a gente ainda tem muitas tecnologias que podem proporcionar uma expectativa de vida muito longa e com uma qualidade de vida praticamente igual a quem não tem diagnóstico e a quem não está em tratamento. Então cuide-se da sua família, esteja sempre presente e de mãos dadas. E agora a dica é com o Dr. Marcel Ângelo sobre a síndrome do envelhecimento precoce bucal. Olá, é muito bom te ver aqui novamente para a gente poder falar um pouquinho mais sobre saúde integrativa. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcel Ângelo, sou cirurgião dentista com olhar integrativo, especialista em plantodontia e atuo aqui na cidade de Valinhos já há quase 20 anos. Hoje eu quero falar com você sobre um problema bucal que observo muito nas minhas consultas e a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele, que é a síndrome do envelhecimento precoce bucal. Ela é uma doença multifatorial e que vem acometendo muitas pessoas no mundo todo. Por não ser causada por uma bactéria ou um vírus, o dentista precisa de um conhecimento mais abrangente, necessitando entender outras áreas da saúde. Não buscando apenas o problema no meio bucal, mas analisando a pessoa como um todo. Ela é causada por questões psicológicas, como estresse, ansiedade, por problemas estomacais, como refluxo, e pelo seu estilo de vida. Quando falo do estilo de vida, me refiro à qualidade do seu sono, hábitos diários que te fazem mal, tipo de alimentação e toda ação que pode influenciar o funcionamento do seu corpo. Essa síndrome faz com que o seu sorriso aparente ser de uma pessoa com uma idade cronológica mais avançada. E isso pode trazer um aspecto envelhecido, não só para os dentes, mas também para o seu rosto inteiro. Lembrando que não basta tratar apenas os dentes, e sim identificar e resolver as causas dessa síndrome. O dentista tem papel fundamental nisso tudo, pois a partir de uma anamnese, que é um questionário de saúde feito logo na primeira consulta, é que a gente verifica o seu estilo de vida e conhece mais a fundo a sua história. E é aí, justamente aí, que a gente encontra os possíveis gatilhos para essa síndrome.
Os principais fatores que observam nos pacientes são os desgastes dentais, se os dentes se encaixam perfeitamente, se tem uma boa noite de sono, se desenvolveu o bruxismo noturno, se ronca, se tem problemas gástricos, se pratica algum esporte, se sofre de ansiedade e estresse, quais são os seus hábitos alimentares. Dependendo da necessidade de cada pessoa, um plano de atendimento personalizado é criado para conduzir da melhor maneira possível o tratamento, ajudando assim o restabelecimento da saúde bucal, removendo as causas da síndrome, aumentando então a longevidade do trabalho que vai ser realizado e a qualidade de vida do paciente. Agora me fala, já conhecia esse problema odontológico? Será que possui algum desses fatores que eu comentei aqui no vídeo? Se sim, não deixe de buscar mais informações sobre esse assunto. E não esquece de nos escrever comentando o que achou desse conteúdo e se tem mais dúvidas sobre odontologia e saúde. Te espero no próximo encontro e até lá! E eu vou precisar ir para um rápido intervalo comercial, mas na volta a gente vai continuar falando sobre saúde, não sai daí! Agora o Jornal Diário Campineiro, o impresso de maior credibilidade em Campinas, também está na sua TV. Sintonize na TV Diário, canal 8 da NET Claro, em Valinhos, Vinhedo e Louveira. Acompanhe nossa programação com entrevistas exclusivas com políticos e personalidades da região, bate-papo com celebridades e o Manhã Mulher, um programa pensado especialmente para todas as mulheres. Diário Campineiro, trazendo a informação que você confia, agora também em sua TV. Agende sua visita hoje e dê o primeiro passo para uma vida equilibrada, saudável e elevada. Estamos ansiosos para recebê-los. Essa é a Baronesa Beauty Studio, um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. E amanhã Mulher tá de volta agora com a doutora Elisângela Chaves nos falando sobre as vacinas na terceira idade. Sabemos que a população brasileira está vivendo cada vez mais e a perspectiva é de que em 2030 tenhamos no Brasil mais idosos do que crianças entre 0 e 14 anos. Esse dado estatístico reforça a importância de falarmos da prevenção de doenças através das vacinas, um dos pilares essenciais para o envelhecimento saudável. As doenças infecciosas em idosos, como a gripe e a pneumonia, aumentam o risco de internação e de mortalidade, sobretudo nos idosos com idade muito avançada. E isso se deve à imunossenescência, que são as alterações que ocorrem no sistema imunológico em decorrência do envelhecimento. Associado a isso, temos as doenças crônicas que esses idosos apresentam. E quais são as vacinas essenciais aos idosos? A vacina da gripe, a influenza, é uma doença altamente contagiosa, causada pelos vírus de influenza A ou B. Todos os anos temos uma epidemia de quadros gripais, em especial entre os meses de maio e outubro. A idade avançada é um dos principais fatores para que o quadro gripal se agrave, com pneumonias e até mesmo morte. E por isso a recomendação é vacinar todos os anos. As vacinas pneumocócicas, infecções causadas pelo pneumococo, podem resultar em síndromes clínicas potencialmente graves, como pneumonia, bacteremia e meningite. As maiores taxas de mortalidade ocorrem em idosos, principalmente naqueles com as doenças crônicas como insuficiência cardíaca, diabetes, doença renal crônica e doenças pulmonares. No Brasil, nós temos 2 tipos de vacina antipneumocócica. A vacina polissacarídica 23 valente, que é aplicada a cada 5 anos, e a vacina conjugada 13 valente, que é aplicada em dose única. Vacinas de herpes zoster. Você já ouviu falar de herpes zoster? Todas as pessoas que tiveram catapora, a varicela na infância, têm o risco de reativação do vírus na forma de herpes zoster enquanto adulto. Após o episódio da catapora, o vírus permanece por longos anos em estado latente nos gânglios nervosos sensitivos e ao longo da vida pode ser reativado, resultando em herpes zoster, que é uma condição bastante comum, especialmente entre idosos.
Estima-se que 1 em cada 3 pessoas desenvolvem herpes zoster ao longo da vida. Cerca de 70% dos casos ocorrem maiores de 50 anos, sendo a idade avançada o principal fator de risco. Isso ocorre porque, com o passar dos anos, há um declínio na imunidade celular específica para esse vírus, o que favorece a eclosão da doença. O herpes zoster se caracteriza por lesões na pele em forma de vesículas distribuídas em faixa em uma região específica do corpo, como tórax, abdômen, dorso ou face. As lesões são muito dolorosas e pode deixar como sequela a neuralgia pós-herpética, que é a dor persistente no local onde apareceram as lesões. Temos 2 tipos de vacinas para herpes zoster, que são administradas em adultos acima de 50 anos e estão disponíveis em clínicas privadas. Quem teve herpes zoster pode também tomar vacina somente 1 ano após o episódio. Vacina de tétano, difteria e coqueluche. O tétano acidental, a difteria e a coqueluche são doenças menos prevalentes, mas que continuam a acometer idosos no Brasil, principalmente por termos idosos não vacinados ou com esquema vacinal incompleto. A vacina mais utilizada é a dupla bacteriana tipo adulto, que protege contra o tétano e a difteria, sendo administrada na rede pública. Idosos que receberam o esquema vacinal completo devem receber reforço a cada 10 anos. Vacina de hepatite B. O vírus da hepatite B é transmitido pelo sangue e outros líquidos, secreções corporais contaminados. É ainda bastante frequente e por isso está indicada a vacinação em todas as faixas etárias, desde os bebês aos idosos. A vacina é oferecida na rede pública, sendo administrada em 3 doses. E por fim, as vacinas de Covid-19. Temos 3 tipos de vacinas para Covid-19, todas com estudos evidenciando a eficácia na proteção das formas graves da doença. No entanto, até o momento não temos recomendação definida de como será a frequência de revacinação. Por fim, temos que reforçar que as vacinas, sem dúvida nenhuma, são fortes aliadas para a conquista de um envelhecimento saudável. E a nossa última dica de hoje é sobre organização do gavetão de utensílios da cozinha com a Personal Organizer Lili Zardi. Olá, eu sou Lili Zardi, Personal Organizer, e hoje eu estou aqui no showroom da loja Eviva. Uma loja de móveis planejados com mais de 50 anos de tradição. E eu quero falar com vocês sobre organização de gavetas de acessórios na cozinha. A gente sabe que quando se trata de organização, cada casa é um caso. Então é preciso sempre avaliar as necessidades da família, a quantidade de itens, a movimentação e utilização daquele espaço, mas falando de cozinha, a gente sabe que é um local onde tem muita diversidade de itens e muitas vezes esses itens se repetem, né? São repetidos e nem sempre são utilizados em sua totalidade. Então a organização dessas gavetas de talheres, acessórios, ela é bastante importante e também tem que ser feita de tempos em tempos, porque de repente um item que era muito utilizado há 1 ou 2 anos atrás, ele não tem mais serventia ou então tem uma condição já de utilização ruim. Então você tem que substituir. Então é sempre muito legal você revisitar essas gavetas de talheres e acessórios. O primeiro passo é reunir os grupos, né, de cada família. Por exemplo, todos os garfos, todas as colheres, todas as facas, tanto de servir quanto de café, de sobremesa. Isso então vai fazer a gente ter uma dimensão das quantidades e também das necessidades da família. Na gaveta de talheres e acessórios é bem importante que haja divisões, então que hajam nichos ou separadores como os que existem aqui nessa gaveta,
para manter essas categorias, especialmente porque é um local que de abre e fecha. Então, ainda que você faça uma organização inicial, se não existem esses separadores, a longo prazo, né, em pouco tempo até, esses itens vão acabar se misturando novamente. Então, é bem importante que haja esse tipo de separação. Comece, então, agrupando esses itens, separando cada tipo de utensílio. Nessa hora, com certeza, você vai ver as duplicidades existentes. De repente, você tem aí 5 conchas em uma família de 2 ou 3 pessoas. E não parece muito usual, né? Mas você vai, então, fazer essa seleção de itens e também ficar bem atento para aqueles que já não estão em boas condições de uso. Deixe sempre mais à mão aqueles itens que você mais utiliza. Então, a primeira gaveta, ela deve ser muito bem priorizada para aqueles itens de maior utilização, de utilização diária mesmo. Se você, de repente, tem itens que são usados somente em festas, em finais de semana, ou mesmo ocasiões até mais espaçadas, você pode deixá-los em gavetas mais inferiores, porque você não vai precisar acessar no seu dia a dia. Isso também é uma grande dica, porque se você deixa todos amontoados, né, numa só gaveta, isso vai prejudicar o seu dia a dia, fica mais difícil de você pegar, retirar um item, de repente puxa ali um garfo e sai, caem outros. Então, é importante deixar só os itens de maior utilização. Não se esqueça de colocar em uso os seus itens, porque eu vejo muitas famílias deixando, para ocasiões especiais, a utilização de vários itens, especialmente da cozinha, mesa posta. E isso não é legal, porque a gente precisa colocar em uso o que a gente tem. O dia importante é o dia de hoje. Conta pra mim, você também tem essa mania de guardar itens para ocasiões especiais que nunca chegam? Vamos tirar isso da sua rotina, colocar mesmo, tirar tudo de caixas, embalagens e colocar mesmo para uso, para colocar à sua disposição os seus itens. Infelizmente, amanhã a mulher chegou ao fim, mas você pode ver e rever e compartilhar esse e outros programas quantas vezes você quiser lá no nosso canal do YouTube. Vou ficando por aqui, te desejando um ótimo dia e até o próximo programa.